Bom dia, senhoras e senhores. Tudo certo com vocês, pessoal? Vamos para mais um dia. Hoje, quarta-feira, né? Então, vamos ver o que o mercado nos espera e falar um pouco também o que aconteceu ontem, né? Bom, fechamento do dia, pessoal. O Ibovespa acabou fechando aí praticamente no 0 a 0, né? Cotado a 188.258 mil pontos. O dólar futuro acabou fechando em alta em 0,22%, cotado a 5,17. E o dólar à vista, cotado a 5,15, fechando aí numa alta de 0,26% de alta, certo? Turma, as maiores altas ficaram com Raia Drogasil, subindo 2,26%, seguido de Ultrapar, subindo 2,15%, Equatorial Energia, subindo 1,56%, e as maiores baixas ficaram com Suzano, caindo 6,39%, Curry Construtora caindo 5,13% e Cirela caindo 4,50%, ok? 4,5%, certo? Sobre os insights, né, pessoal? O que acontece? Ah, o Trump, ontem, na verdade, o Trump acabou falando, né, que o Irã teria um prazo de 48 horas para, né, encerrar a guerra e também abrir o Estreito de Hormuz, né? Então, ontem, inclusive, Trump pegou e deu umas declarações fortes, falando que todo mundo ia morrer por lá, que ia explodir tudo, né? Então, isso acabou deixando o mercado apreensivo. E também não só o mercado, mas também como a população em geral, né? Então, o que aconteceu, né, pessoal? Ontem, de tardezinha, né, teve um contato aí do ministro, do primeiro-ministro do Paquistão, né, pedindo que Trump adiasse o prazo do ultimato, né, por 2 semanas e que o Irã reabriria o Estreito de Hormuz pelo mesmo período como gesto de boa fé. Então daí o Irã acabou acatando esse acordo, né, devido a esse pedido do primeiro-ministro do Paquistão. O Irã vai acabar cedendo, então abrindo o Estreito de Hormuz por 2 semanas, né? Então nós temos aí um detalhe positivo nesse acordo, né? Então a gente vai ver os próximos capítulos, né, para ver se não vai ter um outro desentendimento por parte de Irã e Estados Unidos, certo? Ontem acabou, depois que essa notícia saiu à tona, o mercado acalmou, né? A Europa já estava fechada no momento, então acabou fechando no negativo durante o dia, certo? Então, pessoal, a gente vê o quê? A gente vê aí que o primeiro passo de um acordo foi dado, né? Inclusive, só fazendo um adendo antes da gente passar para o cenário doméstico, que inclusive teve um corredor, vamos dizer assim, humano, né? Lá numa das usinas no Irã, né? Que o pessoal foi para lá devido a uma convocação do exército e fez tipo de um círculo humano, né? Então, o que diria isso? O que estava dizendo isso? Que se o Trump explodisse lá essa usina, ele ia estar cometendo um crime de guerra, porque estava rodeado de pessoas e isso teria, né, vamos dizer, bastante humanos, pessoas sendo atingidas, né, por um possível míssil ou por uma possível bomba, né? Então isso acabou também não tendo um ataque por parte dos Estados Unidos, fazendo com que esse acordo ele fosse vindo numa hora certa, né? Então
teria dado um problemão por lá e Trump teria também cometido um crime de guerra, né? Até porque você não pode, né, pelo estatuto, pelo acordo lá da questão de guerra, você não pode atacar civis, né, diretamente. Então, isso foi um dos acontecimentos também por lá. Mas esse acordo veio aí, então vamos esperar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer aí, tá bom? Até porque ontem o mercado ele fechou praticamente no 0 a 0 aqui no Brasil, né? O mercado possivelmente estava esperando esse desenrolar aí desse possível acordo, né? Com a ameaça lá do Trump em relação ao Irã, beleza? Aqui no Brasil, pessoal, o governo federal anunciou algumas novas medidas, né, para tentar conter a alta dos combustíveis, né? O Morgan Stanley alertou que repassar integralmente a alta do diesel seria um certo erro, né? Dado o seu efeito de cascata sobre fretes, alimentos e transportes, certo? O outro dado que saiu ontem aqui no Brasil, o endividamento das famílias acabou batendo recorde em março, chegando a 80,4%, segundo a CNC. Beleza? E o que a gente espera, né, pessoal? A gente espera nessa quarta-feira aí, se não tiver mais declarações do Trump, declarações fortes, né, sobre esses possíveis ataques ou quebra de acordo, né, nós temos a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve. Então hoje a gente fica também de olho aí para ver se desenrola essa parte aí do acordo, né, entre Estados Unidos e Irã. Beleza? Uma boa notícia de ontem, né? Vamos ver lá fora, pessoal, como é que tá no momento. Deixa eu só colocar minha senha aqui. E aí a gente vê o que nos espera o mercado hoje de acordo com esse acordo, né, que saiu ontem. Então, na minha visão, hoje o mercado talvez seja para cima, até porque nós temos uma boa notícia, né, que vai sair o acordo. Então, eu espero, minha análise hoje, que é mercado para cima, né? Mas é aquela coisa, o mercado ele é soberano e a gente acaba vendo o que vai acontecer no preço somente durante o dia, tá? Então, olha aqui, ó. O que a gente vê? A gente vê os futuros norte-americanos aí trabalhando bem otimistas, né? A gente vê o S&P 500 subindo 2,57, Dow Jones subindo 2,39, Nasdaq subindo 3,34, WTI caindo 14%, o Brent caindo 10,50%, o ouro subindo 1,60% e a cesta de moedas equiparada ao dólar caindo 0,87%, certo? Então, o resumo aqui, galera, que nos Estados Unidos, trio norte-americano decolando, né, subindo, como eu tinha falado na minha análise, né, e os petróleos desabando, tá? Desabando. Uma coisa interessante que a gente vê aqui, galera, que os dois ativos que estão descolados, o ouro ele está descolado do dólar, né? Até porque os dois eles são correlação negativa, né? E eles acabam andando juntos, né? Então, quando o dólar cai, o ouro também cai. Então, esses dois ativos, o mercado vê como ativos de proteção. Porém, os dois eles estão andando aí em direção opostas, certo? Então aqui a gente vê um humor aqui bem acentuado positivamente aí por lá. Agora a gente vem ver as outras cotações, a gente vê o S&P 500 caindo 20%, né? Então isso já confirma também um bom humor lá fora.
Nós temos o EWZ do Brasil aqui, que espelha o Ibovespa, caindo 0,21%. O Bitcoin subindo 5% e o minério de ferro caindo 1,35% na madrugada, né, que acabou fechando no Porto de Dalian. Beleza? Então a gente vê o que, galera? Que lá fora está totalmente otimista, né, de acordo possivelmente com essa a trégua de 2 semanas dos Estados Unidos ao Irã, né, e o Irã abrindo por 2 semanas o Estreito de Hormuz, né? Porém, aqui no Brasil, a gente vê o EWZ ele caindo 0,21, né? Então, fica essa dúvida aí para a abertura de hoje dos papéis. E aí eu trago aqui mais os dados sobre o Brasil, né? A gente vê as ADRs da Petro lá fora caindo 0,72 e as ADRs da Vale caindo 0,21. Beleza, pessoal? Então a gente vê um mercado misto aqui para o Brasil, né? As ADRs, tanto uma caindo, outra subindo e o EWZ caindo. Então a gente vê, espera aí às 10 horas para ver o que pode estar acontecendo na abertura. Sobre os indicadores para hoje, galera, o que a gente tem de importante aqui? Nós temos 11,6 nos Estados Unidos, estoque de petróleo bruto, né, que é o que vai mexer o mercado hoje, né? A gente não vê por lá algumas coisas mais relevantes sobre indicadores, né? Tudo com 3 estrelinhas, 3 tourinhos, como eu falo. E aqui no Brasil, nós temos produção de veículos, não vai mexer, vendas de veículos também não vai. 15 horas nós temos ata da reunião do FONC nos Estados Unidos. Então, os indicadores que mais podem mexer é às 11h30 e às 15 horas. Tá? E nós no Brasil aqui temos fluxo cambial estrangeiro, né? Então, um pouco fraco esse indicador. Beleza? Turma, hoje eu trago para vocês aqui uma análise de Ambev, tá? Lembrando que essa análise ela é totalmente educacional, né? Não é uma indicação, né? Para a gente faz isso para seguir um estudo graficamente dos preços, tá? Ambev, galera, eu não vejo compra, tá bom? Eu só vejo ela numa tendência de baixa, até porque nós temos aí uma quebra aqui de uma LTA, né? Então isso ocasiona no quê? Que possivelmente o preço vai vir fazer um pullback. Deixa eu só ajeitar aqui minha caneta. Peraí, peraí. Não, não, não. Bom, desconfigurou a minha caneta aqui, mas a gente ajeita depois. Tá beleza? Então a gente vê o que aqui, galera? A gente vê que possivelmente vai ter um pullback do preço nessa LTA para depois voltar a cair, né? Os preços de Ambev. Então a gente vê aí uma possível reação até essa zona de LTA, né? Para tomar tração de novo para quem estar vendido, né, nessa parte, inclusive que a gente vê Ambev trabalhando dentro da nossa zona de sobrecompra, né? Então vemos aqui também topo duplo, né? Então a gente fala na análise técnica que é o ombro, cabeça, ombro invertido e que essa movimentação aqui ela se replica para baixo. Isso acabou se confirmando, inclusive tivemos um gap, né? Mais precisamente aí no mês passado, e aí teve uma reação onde fechou esse gap aqui com os preços, né? E também tivemos uma força vendedora acentuada,
onde tivemos um fundo na LTA, reação compradora, mas depois a reação vendedora tomou conta, rompendo essa LTA, né, fazendo com que a gente tenha o viés de baixa para Ambev. Beleza, galera? Então eu só vejo compra se o mercado ele acabar reagindo, né, indo buscar esses topos duplos e rompendo com força para cima e tendo uma reversão aí do que a gente está vendo agora nesse cenário de baixa. Certo? Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Desejo a todos aí uma ótima quarta-feira e bons negócios.